Meus irmãos, completando esses dias aí mais um calendário de vida. Você sabe que na história humana já foram inventados no mínimo 400 calendários. O nosso calendário atual que vivemos, o ocidental, é o chamado calendário gregoriano, feito de 12 meses, de janeiro a dezembro. E nós gostamos de demarcar o nosso tempo de vida. Gostamos de começar a nossa história, de chegar ao meio da história, e gostamos de terminar e concluir nossas histórias. E estamos chegando de fato ao final de mais um tempo com o nosso Deus. E nesse final de história, quando eu e você já podemos olhar para trás e perceber que passamos situações boas e más, sorrimos e choramos, e no final, quase que no último capítulo da história de 2012, nós podemos fazer algumas avaliações. Então vem aqui comigo para a Bíblia, ao texto de Lucas capítulo 23. Nós vamos encontrar aqui uma história fabulosa, uma coisa tremenda. É a história de 3 homens que estão também chegando ao fim de seu calendário de vida. Lucas capítulo 23, do verso 39 até o verso 43, a palavra de Deus fala assim para cada um de nós. Jesus está morrendo na cruz. Com Jesus, mais 2 ladrões morrem também em sua cruz. Eles traçam ali o final, o epílogo, o capítulo final de sua história. Aí fala assim no verso 39: um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus, dizendo: você não é o Messias? Então salve a você mesmo e a nós também. Porém o outro o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa, e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos, mas ele não fez nada de mal. Então disse: Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Jesus respondeu: eu afirmo a você que isso é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Amém. Meus irmãos, nessa história, 3 homens estão morrendo. Jesus numa cruz no meio, e ao seu lado direito e esquerdo 2 ladrões. E eles estão então escrevendo aqui em Lucas 23 o capítulo final da história deles aqui na terra. E então eu queria pegar esse gancho, pegar esse espaço da conclusão da história desses 3 homens aqui na terra e fazer um paralelo com o final da história do ano de 2012. E nesse último capítulo de nossa história, nós temos que entender algumas verdades. Nós temos que refazer dentro de cada um de nós alguns conceitos, às vezes equivocados, que nós temos em relação à vida, em relação ao próprio Deus, e começar um ano novo com vida nova e terminar esse ano velho na bênção e na direção do Senhor. Então, no último capítulo de sua história, por favor, todos nós temos que entender o que significa o nome, a pessoa
Messias. Nós temos que entender o que significa o Messias. No verso 39, aquele homem que era ladrão falou o seguinte para Jesus: um dos criminosos que estavam crucificados ali insultaram Jesus, dizendo: você não é o Messias? Ele tinha uma visão sobre o Messias, que era uma visão equivocada. E ele fala: mas então salve a você mesmo e a nós também. Aquele ladrão na cruz, ele pensava que pelo fato de Jesus ser o Messias, ser a pessoa que Deus escolheu para mudar a história do mundo, ele podia fazer qualquer tipo de intervenção, qualquer tipo de postura. Ele podia fazer e desfazer aquela história, aquele momento. De fato, ele não sabia qual era e qual é o real significado do Messias para você e para mim. Olha, meu irmão, olha, meu amigo, nessa visão do Senhor, eu tento falar o seguinte: Jesus, primeiro, ele não é o gênio da lâmpada. Todos conhecemos a história de Aladim e o gênio da lâmpada. É um homem que encontra uma lâmpada antiga, ele esfrega aquela lâmpada, sai ali um gêniozinho que dá àquele homem a condição de pedir tudo o que ele quiser e lhe será oferecido. Muitas pessoas entendem, muitos de nós acham que Jesus, que Deus é obrigado a oferecer tudo aquilo que nós pedimos, mesmo quando nós pedimos o errado, o equivocado, mesmo quando pedimos o mal. Agora ouça bem: Jesus, meu irmão, Jesus, meu amigo, ele não é o gênio da lâmpada. Ele não está obrigado a viver servindo a nós. Ao contrário, nós é que somos postos nesse mundo para servir ao Senhor. Então, por favor, em nome de Jesus, tenha essa percepção de que Jesus não é o gênio da lâmpada. Em segundo lugar, também Jesus não tem e não faz neste mundo para nós nenhum jeitinho brasileiro. Nós brasileiros criamos uma cultura do jeitinho, né? Na 25ª hora é que nós vamos tentar resolver nossos problemas. Nós sempre queremos trapacear um pouquinho como brasileiros, fazer aquilo que ninguém faz. E aí falamos: olha, você vai dar um jeitinho para mim. Neste ano, muitos de nós tentaram dar um jeitinho brasileiro, mas talvez o seu jeitinho não lhe proporcionou a aprovação no ano. Talvez o seu jeitinho não lhe trouxe felicidade. Talvez o seu jeitinho não conseguiu oferecer a você tudo de bom que o Pai quer nos dar, não pelo jeitinho, mas pela bênção que sai das mãos maravilhosas de nosso Senhor. Então Jesus, meu irmão, não é nem o gênio da lâmpada, nem traz um jeitinho brasileiro para nós. E mais, Jesus, meus irmãos, ele não quebra princípios. Há um princípio no universo inteiro de causa e efeito. Eu planto e eu colho. Eu semeio e daqui a algum tempo eu vou colher. Então todos nós temos que entender que ao final de 2012 estamos não plantando mais, estamos colhendo tudo aquilo que nós plantamos no decorrer deste ano, desse tempo com o Senhor. Aquele homem achava que Jesus tinha a obrigação de dar um jeitinho naquela história, de descer da cruz, de libertá-los, de abençoá-los, já que na visão dele, ele era o Messias.
Messias, mas de acordo com a palavra de Deus, Messias é muito mais do que alguém que faz isso ou aquilo. A Bíblia diz em relação a Jesus, Simão Pedro declarou: tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Quando a Bíblia diz que Jesus é o Messias, ela fala de pelo menos duas coisas. Número 1, Jesus é o homem, a pessoa que o Pai separou para cumprir o plano de salvação em nossa vida. Ele veio aqui não somente nos curar, não somente nos dar um apoio moral. Cristo veio aqui não somente criar uma religião, não. Jesus veio aqui arrancar meu pecado, os teus pecados, e nos dar uma vida nova. Ele é a pessoa que Deus separou para isso. E mais, Jesus é a pessoa capacitada por Deus, ungida pelo Senhor, para dar a todos nós a bênção dos céus. Muitos aqui, ao longo desse ano, acharam que quem daria a você sucesso, paz, alegria, felicidade, era o dinheiro, a namorada, o esposo, o carro, a casa, a boa vida que temos. Mas essas coisas não passam de sombra daquilo que Deus tem para nós. Ouça bem, foi Jesus que em janeiro te prometeu muitas bênçãos, e é Jesus agora em dezembro que quer cumprir em nossa vida as promessas que Ele nos fez. Será que nós estamos esperando Jesus como Messias badalado neste mundo, ou um Messias que tem a condição, a escolha, o poder de mudar a nossa vida, mas não de fora para dentro, mas de dentro para fora? Em segundo lugar, nesse último capítulo de sua história, além de você entender o real significado de Messias, por favor, compreenda as leis espirituais que regem esse universo. A Bíblia fala, meus irmãos, que estava ali Jesus morrendo na cruz. Um ladrão de um lado, que a Bíblia não fala qual era, se era direito ou esquerdo, retrucou Jesus, reclamou de Jesus, insultou Jesus. Mas o outro ladrão falou assim para aquele outro ladrão que estava ali próximo a ele. Porém o outro o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa, e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. Quando aquele homem fala isso, ele estabelece para nós alguns princípios, algumas leis espirituais que regem o nosso mundo. A primeira lei é a seguinte: o respeito vem antes da sabedoria. Muitos aqui tentaram alcançar de janeiro a dezembro sucesso, triunfo, bênçãos, mas não temeram, não respeitaram nem a Deus, nem a sua palavra. Olha, é impossível eu alcançar toda a bênção do Senhor sem que antes tema o nome dEle, respeite tudo aquilo que Ele nos orientou em sua palavra. Eu não posso, por mim mesmo, pelas minhas condições intelectuais, pela minha sabedoria de vida, eu não posso galgar nenhum degrau em minha vida sem que antes eu respeite a palavra de Deus, respeite o Senhor Jesus, e entenda que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E aí vai uma palavra minha para você que é filho. Você, filho,
Você respeitou em 2012 os seus pais? Você, filho, pôde honrar grandiosamente no nível do amor que você recebeu dos pais, os seus pais? Você que é empregado, você respeitou o seu patrão? Você que é pai, respeitou a vida individual de seu filho? Você que é patrão, abençoou o seu empregado com um salário justo e abençoador? Nós, enquanto igreja, respeitamos uns aos outros enquanto servos de nosso Pai. Nós não podemos chegar a lugar nenhum sem que antes entendamos a primeira lei da vida: o respeito vem antes da sabedoria. Eu tenho visto muitas pessoas ao longo da minha vida crescerem na fé, tentarem ser alguém enquanto seres humanos, mas se esquecendo de respeitar o que ficou para trás. Não ter a visão de que a geração lá de trás tem que ser honrada, respeitada e amada. E quando a pessoa não tem essa visão, ela até pode começar muito bem, mas no final de sua história não é um final de bênção, é sempre um final de derrota. Então, por favor, meu irmão, amigo, a primeira lei da vida é esta: o respeito vem antes da sabedoria. Segunda lei: a condenação humana, espiritual, não é só uma herança, ela é uma realidade. Nós não só herdamos de Adão e Eva o pecado, nós também somos pecadores. Você pega uma criancinha de colo que não sabe falar nem andar, aí você fala assim: fulano de tal, Joãozinho, faça isso. Aí o Joãozinho não fala nem anda, mas balança a cabeça. Ele já tem dentro dele o DNA do pecado. Todos nós podemos ser bonitos, charmosos, ricos, cultos, religiosos, boa gente, estudados, pessoas graduadas, mas todos nós estamos debaixo da mesma condenação espiritual. E todos precisamos de um Jesus, de um Deus para nos salvar. E eu te pergunto, nesse final de ano, você já tem garantido em sua vida o teu visto, o teu passaporte para o céu? Será que se você morrer nessa noite, Deus vai recebê-lo ou recebê-la de braços abertos? Bem, meu filho, minha filha, será que nosso Deus terá esse prazer em recebê-lo? Se não, essa noite é uma noite especial de Deus, para que todos nós, entendendo que estamos condenados, mesmo bonzinhos que somos, mas estamos sem a direção de Deus, possamos pedir ao Senhor: Senhor, venha na minha vida, me perdoe, me transforme, me abençoe, me dê a tua graça, a tua bênção e o teu favor. A terceira lei é esta: o bom morre pelos maus. Aquele homem disse: olha, meu amigo, você não teme a Deus. Você, como eu, estamos aqui condenados, porque erramos e cometemos pecados. Mas este homem que está ali na cruz, ele nenhum mal fez. Olha, pastor, Jesus não fez nenhum mal. Ele não praticou nenhum pecado. Ele foi um homem bom, justo, honesto. Mas por que será então que ele morreu na cruz? A grande razão pela qual Jesus morreu na cruz do Calvário foi porque ele pensou em você, ele pensou em mim. O nosso Deus
estar nos céus. Ele não precisava de nós, mas o amor de Cristo foi tão grande por nossas vidas, que Ele não suportou ficar no céu. Ele desceu a este mundo e Ele morreu por nós. Quando uma criança comete um erro, um crime, ela não responde por ela mesma. E na lei do Brasil, quem responde pelos menores são os seus pais. E quando uma criança erra, comete um crime, são os seus pais que respondem por ele. Nós somos, na visão de Jesus, como crianças. Nós erramos, nós cometemos delitos, nós pecamos contra o nosso Deus. Mas aí o bom, o nosso Senhor, Ele vem e está aqui e diz assim: olha, eu vou assumir o seu lugar. Eu, como bom, como pessoa boa, justa, eu vou tomar o teu lugar. E Ele morreu na cruz para que todos nós pudéssemos alcançar o livramento, a bênção espiritual. Meu irmão, amigo também, nós não podemos terminar o último capítulo da história de 2012 sem compreendermos com profundidade as leis espirituais que regem esse universo. Temos que temer a Deus, temos que entender que sem Jesus estamos condenados, mas temos, e glória a Deus por isso, que também entender que por amor a cada um de nós, o bom morreu pelos maus. Jesus morreu por nós, e quando Ele faz isso, Ele descortina um novo tempo, uma nova história em nossa vida, e glória ao nome de nosso Senhor Jesus. Em último lugar, no último capítulo de sua história, estão em jogo o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Aquele ladrão que entendeu os planos de Deus, ele falou assim para Jesus, nos versos 42 e 43. Então disse Jesus: lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Jesus respondeu: eu afirmo a você que isso é verdade, hoje você estará comigo no paraíso. No último instante, na fase final, no último minuto de sua vida, aquele homem não perdeu a sua oportunidade. Ele viveu a vida toda roubando, no crime, na vida desonesta, sem a bênção de Deus. Mas no último segundo, quando o juiz apitava o final da partida, ele foi lá e entregou o coração dele ao Senhor Jesus. Estamos aqui, meus irmãos, fechando o ano de 2012. Qual será a tua última escolha nesse final de ano? Nesse tempo final, o que todos nós vamos escolher? Vamos decidir por nós? Vamos escolher o mundo? Vamos escolher o pecado, o diabo? Ou vamos escolher o Senhor Jesus, aquele que nos dá a bênção dos céus? E interessante que aquele ladrão, primeiro, ele fez uma reflexão sobre o passado dele. Ele falou assim: Jesus, lembre de mim. Ele pediu para Jesus lembrar-se de quem ele era, de quais eram os seus pecados, do quão mal ele foi, mas do quanto o amor de Jesus podia cobrir aqueles pecados, aquela vida sem graça, aquela vida sem a bênção do Senhor. Você também, nessa noite, pode fazer essa oração a Jesus. Fala assim: Senhor, olha para o meu passado, olha para janeiro, fevereiro, março,
e olhando para o meu passado, Senhor, me perdoa. Eu caí, eu tropecei, eu pensei demais, eu fui de menos, eu prometi ao Senhor mundos e fundos e não cumpri nada. Mas mesmo assim, Jesus, se lembre de mim e me perdoe. Também aquele homem não apenas refletiu sobre o seu passado, mas também projetou o futuro de Jesus. Aquele homem entendia que Jesus nasceu para ser rei. Ele falou assim: olha, Jesus, quando o Senhor vier como rei, havia uma esperança naquele homem de que, mesmo morrendo na cruz, Jesus podia romper com a morte, como de fato rompeu, e levantar-se como o rei desse mundo, dessa vida de cada um de nós. Quem foi rei no ano de 2012 em nossas vidas? Quem foi o rei? Quem foi a pessoa, a situação, as circunstâncias que regeram, que deram ordem, que manipularam, que ordenaram, que foram as pessoas que determinaram a nossa vida? Eu te pergunto, quem foi o seu rei? O ladrão pediu a Jesus para ele se lembrar dele quando ele viesse como rei. Nós também podemos lembrar e pedir ao Senhor: Senhor, se lembre de mim quando o Senhor vier como rei lá no futuro. Agora, olha só que interessante. Jesus não se preocupou com o passado daquele homem. Jesus não se preocupou com o seu futuro. Ele disse para o homem que naquele dia, naquela hora, naquele momento, tudo em sua vida seria mudado. Ele falou assim: eu afirmo a você que isso é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Jesus determinou o presente daquele homem. Ele fez isso lá atrás, ele faz isso hoje. Nessa noite, você pode determinar com Jesus se você vai viver com Ele em 2012, em 2013, e 14, e 15, e 16, e quando morrer, e pelos séculos dos séculos, para todos sempre. Você vai decidir hoje a tua vida como nosso Deus. No último capítulo de sua história, de 2012, você pode entender e descobrir a bênção dos céus. No final da Bíblia, no livro de Apocalipse, Jesus, ele tem uma palavra para nós. Ele fala assim para nós todos: olhe para mim, estou batendo a porta. Se você ouvir meu chamado e abrir a porta, vou entrar e jantar com você. Curioso que Jesus aqui está batendo não pela manhã. Ele não está batendo com o café da manhã. Ele não bate na hora do almoço, à tarde, na hora do lanche. Cristo aqui não está batendo em nosso coração na janta. Ele está batendo na madrugada, na hora da ceia, na última refeição de nossa vida. Ele está batendo. Se você abrir o seu coração para o Senhor, você fará a última refeição desse ano, não sozinho, mas acompanhado na bênção de nosso Senhor. Nesse último capítulo de 2012, a visão de Deus, a vontade do Senhor, a disposição do Pai é que você termine salvo, transformado, feliz na bênção do Senhor. Nós vamos agora fechar nossos olhos
E quando nós ouvimos a melodia ao teclado, eu queria dar a você uma oportunidade de fé, para que todos nós, nesses instantes finais deste ano, amanhã, se Deus quiser, será o último dia do ano, todos nós podemos terminar este ano não tristes, não pecadores não perdoados, mas felizes, pecadores perdoados, lavados no sangue de Jesus, tendo a bênção de estar com Ele, não só em nosso calendário humano, mas no calendário espiritual, divino, na eternidade. Por isso, eu e você, vamos agora abrir nossos olhos e vamos falar com o Senhor. E vamos pedir ao nosso Senhor Jesus que nos salve, que nos abençoe. De olhos fechados, meu irmão, minha irmã, amiga, diga bem baixinho essa expressão, essa oração, essa prece para Jesus. Diga assim para Jesus: Senhor Jesus, nesta noite eu compreendo quem é o Senhor. O Senhor é o Messias, escolhido e capacitado para a missão. Senhor Jesus, nesta hora eu compreendo as leis espirituais. Senhor, eu temo agora a Ti. Senhor, eu entendo que sem o Senhor estou condenado. Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor tão bom morreu por mim tão mal. Senhor Jesus, o meu passado, o meu presente, o meu futuro está em Tuas mãos. Eu ouço a Tua voz, eu abro